Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns vocabulários, né, relacionados, então, à leitura. Vamos começar dos básicos e vamos ver alguns que talvez vocês não conheçam. Vamos lá. O primeiro, né, o mais básico, quando você lê uma coisa mais básica, é o Buch, das Buch, que significa o livro. Das Buch significa o livro. Esse todo mundo, por exemplo, provavelmente já conhece. Das Buch é uma palavra neutra, tá? Depois a gente vai ter die Zeitschrift. Die Zeitschrift. Die Zeitschrift. Eu gosto muito dessa palavra porque ela vem, né, de uma formação entre Schrift, que é o escrito, e Zeit, que é o tempo. Aquilo que é um escrito temporal, né? Um escrito que tem um tempo. Eu gosto muito disso, que é a ideia, então, da revista, né? A revista é alguma coisa que sai com uma determinada frequência. E as revistas, elas não são algo atemporais, né? Você não vai ler uma revista de 3 anos atrás e ela vai fazer sentido para você. Totalmente diferente de um romance, né? Um romance é uma coisa atemporal. Muitas vezes o romance, a gente lê romances até de séculos atrás. Agora, revista não, né? Então, Zeitschrift é o escrito temporal, é uma palavra feminina. A mesma coisa tem com a palavra Zeitung. Zeitung, se você perceber, também tem Zeit na sua formação, né? Die Zeitung significa o jornal, né? O jornal, mais uma coisa aí que também depende do tempo, né? Não é uma coisa que você pode ler a qualquer tempo. Die Zeitung. Também a palavra feminina, toda palavra terminada em UNG é feminina, tá? Depois, uma coisa que eu adorava ler, hoje eu leio menos, assim, mas eu adorava ler, é Der Comic. Der Comic, que é a famosa história em quadrinhos, tá? Der Comic é a história em quadrinhos. Depois a gente vai ter Der Roman, que é o romance, né? Então, Der Roman é o romance. Muita atenção, né, gente, que a gente tá falando de gênero literário, né? Um romance não tem nada a ver com uma história de amor no gênero literário romance, né? Sempre importante falar isso, porque se você às vezes não está acostumado muito à leitura, você pensa, romance, tem que ter uma história de amor, tal, né? Nada disso. Um romance é simplesmente um gênero aí, né? Uma forma de organizar as tipologias de texto, e o romance é um texto em prosa, né? Um texto com um enredo, etc. E a gente tem um outro gênero que é muito comum na Alemanha, que você acha muito, e que é muito bom de ler. É um gênero, assim, que para quem está aprendendo alemão, é sempre legal ler para aprender qualquer língua. Eu li muito desse gênero quando eu estava aprendendo italiano também, tem uns ótimos, que é Der Krimi. Der Krimi. Como o nome diz, né, crime, a gente já imagina, né, crime, é isso mesmo, é um romance policial. Der Krimi é o romance policial. É um gênero que eu especialmente adoro para aprender línguas, tá? Temos também o poema, e o poema se diz das Gedicht. Das Gedicht é o poema. Já o poema, né, já não é um gênero assim tão bom para aprender língua. A não ser que você ame muito poesia, que você ame poemas, aí sim você faz por prazer, né? Mas nos poemas, o gênero, né, não é o gênero, o jeito que as palavras ou as frases são escritas, muitas vezes não condiz com a maneira tradicional, normal, digamos assim, de escrever, como em português, né? A gente vai ler alguns poemas de alguns autores, às vezes a gente nem entende mesmo em português, porque a linguagem poética ela é diferente daquilo que a gente está acostumado na linguagem do dia a dia. Então, Gedicht, né, poema, é muito legal, caso você goste. Mas para aprender línguas é sempre um desafio, tá? Depois a gente tem Das Märchen. Das Märchen. Esse também é um gênero muito bom para aprender línguas. Das Märchen, que é o conto de fadas. Das Märchen. Conto de fadas. Das Märchen. Que também talvez vocês nunca tenham ouvido falar é Das Sachbuch. Das Sachbuch. Buch é livro, né, gente? Sach vem da palavra Sache, que é coisa, tá? Sach é coisa, Sache é coisa, e Sach é material. Então, um livro material, mas no sentido de quê? De um livro de não ficção, né? Então, muita gente, por exemplo, o meu irmão, ele não gosta muito de livro de ficção, ele gosta de livro de coisa de não ficção, né? Porque ele gosta de aprender alguma coisa, um livro, por exemplo, de alguma coisa bem real. E nesse caso, então, seria Das Sachbuch.
Outra palavrinha bem legal aí, também diferente, que a gente às vezes não vê todo lugar por aí, é o Ratgeber. Ratgeber. Ratgeber, ao pé da letra, né, é o conselheiro. Por quê? Porque Geber é aquele que dá. E Rat é o conselho. Então, Ratgeber é o conselheiro, aquele que dá conselhos. E normalmente é um gênero aí em que a gente vai ter, um manual de informações úteis, né? Então, quando você tem um livro em que ali estão compiladas informações úteis, isso é um Ratgeber, tá? Depois a gente tem também uma coisa bem comum aí nos dias de hoje, que eu uso bastante, principalmente quando eu tô... quando não é literatura, normalmente literatura eu gosto de ler, mas aquilo que é Sachbuch, ou seja, que são os livros de não ficção que eu leio, eu gosto muito de Hörbuch, das Hörbuch, que é o livro áudio, o audiolivro. Hoje, o audiolivro é uma coisa bem comum, né? E eu ouço bastante audiolivros, por exemplo. Quando não é literatura, eu gosto mais, tá? Hör vem do verbo hören, que é ouvir. Então, das Hörbuch é o livro de ouvir. E por último, mais 2 tipos de livro. O primeiro deles, das Kinderbuch, que é o livro infantil, né? Kinder são crianças e Buch são é o livro, né? Então, das Kinderbuch é o livro de criança, ou seja, o livro infantil. E por último, Bild é imagem, Bilder, plural, imagens. Bilderbuch são os livros de imagens. Que tipo de imagem, né, gente? Bom, vai ser aqueles livros que às vezes tem imagem, a palavra do lado, né? Uma coisa também normalmente bem infantil. Normalmente a gente não tem muitos livros de imagens para adultos, tá? Mas também é um gênero aí. Então vamos repetir as palavras. Repete comigo. Das Buch, die Zeitschrift, die Zeitung, der Comic, der Roman, der Krimi, das Gedicht, das Märchen, das Sachbuch, der Ratgeber, das Hörbuch, das Kinderbuch, Bilderbuch. Então é isso aí, gente. Até amanhã. Tschüss!